Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Nós estamos comentando a Lei do Progresso. E no programa de hoje nós vamos comentar, por exemplo, a perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar. Pelo menos do ponto de vista moral. Isso é uma verdade? É exatamente isso? O Alcir Almeida vai comentar para a gente daqui a pouco, depois da vinheta. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Com muita alegria, eu digo que estou honrado em ter a atenção de cada um de vocês. Forte abraço. E aí, Alcir, essa pergunta 784 que o Kardec fez, interessante, né? Ele diz que a perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás. Pelo contrário, parece que está avançando, pelo menos do ponto de vista moral. É isso mesmo, Almeida? Eu discordo dessa afirmação. A gente está andando para trás. Eu não tenho a menor dúvida que a gente está andando para frente. Você está dizendo que o Kardec se enganou nesse entendimento? Não, ele fez a pergunta com uma premissa falsa. Se a gente parar para olhar, Gê... Você não se assustou com a pressão que eu coloquei sobre você, né, Almeida? Não é a primeira vez que o Kardec faz uma pergunta, não porque ele acredite no que ele está dizendo, mas é o que as pessoas falam. As pessoas costumam falar, não, porque Jesus veio há 2000 anos atrás, mas nós continuamos cada vez mais violentos, cada vez mais agressivos. Veja a guerra da Ucrânia, estão matando gente. Olha, todo mundo concorda que aquela guerra é uma estupidez, né? A pergunta é, 200 anos atrás as pessoas concordariam que aquilo é uma estupidez? Provavelmente não. Né? Muitos concordariam. Como hoje ainda tem gente que concorda. Vamos lembrar, eu acho que o nome dele é Perry. O Japão não queria fazer comércio, fechou todos os seus portos, proibiu todo mundo de ir fazer comércio lá. Teve um almirante, procurem aí, teve um almirante que botou a esquadra, porque o japonês não tinha pólvora ainda, canhões desenvolvidos e tudo mais. Ele parou os navios na porta, às portas de um porto, e começou a bombardear. O almirante, diante da negativa das autoridades japonesas de fazer comércio, ele não teve dúvida. Parou, aproximou os navios e começou a bombardear a cidade. Ah, o Cícero está falando isso porque, caramba, isso aconteceu lá na Ásia, no canto do mundo, isso não é assim, né? Ah, é? Alguém sabe, alguém já ouviu falar que durante as guerras napoleônicas, a marinha inglesa cercou o porto de Copenhague e bombardeou a cidade sem receber um único tiro, né? Por quê? Porque eles cercaram e falaram, vocês têm que dizer que são aliados nossos. Você tem que fazer comércio com a gente. O Napoleão falou para vocês fecharem o porto ao comércio inglês, mas o Napoleão está longe. Olha, nós não temos armas, nós somos uma cidade indefesa. Vocês não precisam. Vocês têm até amanhã para tomar uma decisão. Acho que tem um filme que conta essa batalha. Não sei. Não é batalha, foi um bombardeio. Que conta esse bombardeio, exatamente. Eu acho que tem. Simplesmente, antes de acabar o prazo que eles deram, eles bombardearam. Matou gente pra caramba. De graça, como se diz. Sem nenhuma provocação ou retaliação. Ou sem um não da cidade bombardeada. 1789, fala-se tanto de Revolução Francesa.
Alguém apontava para você e dizia assim: você é um contra-revolucionário, você é contra a liberdade, você é contra o povo, você é contra a classe trabalhadora, você traiu os ideais revolucionários. Tu ia para a guilhotina. Vamos votar aqui. Votamos. Você é um traidor da pátria. Você é tudo isso e guilhotina te espera. Há Alguém? pouco tempo atrás. 1700, isso aí é no tempo do diretório. Aliás, antes do diretório, é a parte do terror, né? Ah, mas Alcista está inventando essas coisas. Ok, então vamos lá ver quem foi Marat, escreve M-A-R-A-T, vai ver quem foi Robespierre, vai ver quem foi Danton, né? Vamos lá ver quem foram essas pessoas. É só procurar sobre a Revolução Francesa. Revolução Francesa. Estuda a Revolução Francesa. Tá aí, né? É. Caramba, a cada ano que passa, esses seres cruéis, essas autoridades tirânicas, elas têm que criar melhores discursos e formas mais eficientes de conseguir os seus objetivos. Por quê? Porque existe um senso cada vez mais firmado, não apenas aqui no Ocidente, mas no planeta inteiro, de que não é assim que as coisas são resolvidas, né? Uhum. É só a gente parar para pensar. Taiwan é uma ilhazinha, né? A China é contra, não reconhece como tendo direito de independência. Claro que existem outros impactos políticos estratégicos E para a China não invadir, mas 100 anos atrás eles iam meter bomba e iam passar por cima. É verdade. Né? Hoje em dia já se pensa 2, 3 vezes. Então, tudo isso colocado, eu não concordo com essa premissa. Uhum. Né? Há um progresso, há um contínuo, progressivo e firme caminhar no sentido de respeito à vida, de respeito à liberdade, várias formas de liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Existe desde os tempos do Montesquieu a ideia afirmada de que o Estado se equilibra em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Não pode 2 poderes se aliarem para derrubar um terceiro. O máximo juiz dessas 3 partes não é a figura A, a figura B ou figura C, mas é o povo, né? Quando a gente no Brasil estuda muito a Revolução Francesa e estuda pouco a Revolução Americana, né? A Revolução Americana, ou seja, o processo de independência norte-americano, discute muito essas coisas, discute os limites do poder. Então, por isso que é um case a ser estudado, né? A limitação do uso do poder. Tudo isso para dizer, não, a perversidade não avança. Pelo contrário, a perversidade cada vez mais tem maiores dificuldades para se interpor. Ótimo. E eu aí eu vou falar de Brasil, tá? Mas o Brasil tá uma discussão... Gente, 70 anos atrás, as discussões que nós temos hoje na política eram resolvidas à bala. Um matava o outro e acabou a conversa. João Pessoa. Quem lembra quem é João Pessoa? Foi o candidato na chapa do Getúlio Vargas que perdeu a eleição. Né? Uhum. Morreu por motivos outros. Mas porque tinham matado ele foi o suficiente para dizerem: olha só, mataram porque ele é contra. Foi o suficiente para derrubar um governo. Hoje se sabe que era uma mentira. Mas tem outros exemplos aí. A mentira cada vez mais tem maiores dificuldades de se manter. É isso, Almeida. E a espiritualidade diz exatamente isso. Sim. E a resposta que os espíritos deram para o Kardec sobre essa pergunta ou essa premissa que ele coloca de que a perversidade só avança e não retrograda, eles começam dizendo: engana-te, ou seja, disseram para o Kardec, você está enganado. Observa bem o conjunto e verás que ele avança o bem, né? Uhum. Visto que compreende melhor o que é o mal
e que cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas necessárias. Então, o homem, a perversidade do homem, como você comentou bastante, ao contrário do que se possa pensar, não está avançando. Ela está cada vez mais contida. Está cada vez mais difícil dela se estabelecer. Mais difícil de se estabelecer. Cada vez ela tem formas mais complexas, mais intelectualmente articuladas para ela poder causar o mal. É isso. Interessante isso, né? Não, a marcha do progresso, ela é comprovada pela marcha da história. É verdade. Muito interessante. Questão 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso, então, Almeida? Olha, eu fico lembrando daquela, eu acho que é de autoria de Emmanuel, daquele no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem aquela frase, o egoísmo é a fonte de todas as desgraças, né? Uhum. E traz como suas filhas a vaidade e mais uma outra lá. E a intolerância, eu acho uma coisa assim. O maior obstáculo, nós somos os sujeitos da história. Nós, seres humanos, dotados de pensamento contínuo e de livre-arbítrio, nós somos os sujeitos. Sujeito na frase é aquele que faz a coisa acontecer, né? Os artífices. Nós somos os artífices, nós somos os articuladores, nós somos os arquitetos da história. Nós construímos a nossa história. Nós construímos nossa história. Graças ao bom Deus, eu tento construir a minha história individual. Eu nunca tive a veleidade nesta encarnação de querer construir a história de alguém mais. Graças a Deus, né? Mas o político, ele tem a responsabilidade de ser o sujeito da história. Ele tem a responsabilidade sobre aquele grupo ao qual ele se coloca à frente. Oremos sempre pelas nossas lideranças políticas para que tomem boas decisões. Porque com boas decisões eles vão fazer o bem para nós e vão fazer o bem para eles também. Más decisões, nós vamos resgatar as nossas falhas mais rapidamente e ele que fica com a conta. E eles vão assumir a conta. Eles vão assumir a conta, a responsabilidade pelos males feitos, pelos atrasos em função de suas decisões, né? Então, eu colocaria como o maior obstáculo do progresso o egoísmo dos seres humanos, a vaidade e a intolerância. Ok. Você quase que... Quase bingou, né? Quase bingou, quase fechou a questão. Os espíritos responderam a Kardec dizendo o seguinte, que o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. É o egoísmo que dá origem ao orgulho e à vaidade, é isso aí. Exato. E eles continuam. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual, esse caminha sempre. E à primeira vista parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que a seu turno excitam o homem às procuras que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se tem no mundo moral como no mundo físico e que do mal mesmo pode surgir o bem. Permite eu abrir um parênteses aqui? Por favor. Do mal surge o bem. Eu quero dar um exemplo. Hoje eu estou muito na história, né? E eu vou pegar mais um evento da história. Na época das guerras napoleônicas, teve uma batalha, a Batalha de Borodino. Até a Batalha de Borodino, as pessoas eram abatidas, levavam um tiro. Ganhou a batalha. Quem ganhou a batalha, ganhou a batalha. Quem perdeu, se você ainda está vivo e andando, você foge. Se você está andando e está bem, você tem algum amigo pessoal teu, você vai lá e busca. Seja para enterrar, seja para cuidar.
Mas ficavam inumeráveis pessoas no campo de batalha, sangrando até a morte, né? Um comerciante suíço, 2 dias depois da batalha, passou por aqueles campos onde tinha acontecido a batalha e ele ficou, até como prova de como a marcha do progresso traz as coisas, né? Uhum. Ele foi lá, ele viu aquilo, ele ficou, foi um bom samaritano que viu isso aqui é uma selvageria. Ficou horrorizado. Ficou horrorizado e pediu autorização para o exército, para o general do exército que havia ganhado a batalha, pediu permissão para socorrer os feridos e enterrar os mortos. Nós estamos falando do século XIX. É ali na esquina, historicamente Na falando. esquina da história. É na esquina da história, não foi longe, nós temos isso pouco mais de 200 anos, né? Uhum. E esse ato, e ele depois começou a se preocupar, porque foram várias batalhas, foi uma batalha depois da outra, é o que deu origem à Cruz Vermelha Internacional, né? Então, todo o que nós chamamos hoje de direito internacional humanitário é o direito da guerra, né? Então, tem o direito à guerra e tem o direito humanitário, que é o limite de até onde a guerra pode ir. A guerra deu origem ao direito humanitário, aos limites da guerra, né? Do mal, da destruição da guerra, surgiu o bem de a vida humana É importante, se merece sobrepõe, respeito. inclusive, em situações de combate. Interessante, Almeida. Uhum. Excelente Exemplo. parêntese. Continuando. Mas esse estado de coisas é breve e mudará à medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. E aqui tem uma sugestão para ver o capítulo 12º, capítulo 12, que fala sobre o egoísmo. E aqui tem um comentário do Kardec que diz assim: há 2 espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e que, todavia, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe, neste século, todos os incentivos desejáveis e, por isso, atingiu um grau desconhecido até os nossos dias. Ou seja, avançamos intelectualmente como jamais visto. É interessante, né? Você está falando, eu estou lembrando da história. Uhum. Por exemplo, tinha um engenheiro nórdico que ele construía estradas de ferro, ele construía ferrovias. E ele precisava de alguma coisa para tornar mais fácil a remoção de pedras, a remoção de obstáculos à medida que ele ia construindo a estrada. E ele criou, né, o trinitrotolueno, conhecido como TNT, ou mais popularmente a dinamite. Dinamite. Ele conseguiu a patente, ele ficou monstruosamente rico, né? Ou seja, primeiro veio um progresso intelectual. O progresso intelectual, ele criou a dinamite para estourar pedra, para poder passar a estrada. Logo, alguém utilizou aquilo para armas. Para destruir. Para destruir, né? A ideia veio para construir. A ideia veio para construir. Então veio o intelectual e depois o moral. Ele se sentiu culpado por saber que a invenção dele, que ele ganhava dinheiro, passou a ser aquilo ali. O que ele fez tentando melhorar a ficha dele? Mitigar as coisas. Mitigar as coisas. Ele era tão rico, que um dia ele pegou parte dessa fortuna, virou e falou assim, é o seguinte, quando eu morrer, esse dinheiro aqui vai ser aplicado, não sei o que, vai ser reproduzido, papapá, e uma vez por ano, quem fizer a melhor pesquisa em química vai ganhar um prêmio. Quem fizer a melhor pesquisa em física vai ganhar um prêmio.
Quem fizer a melhor pesquisa na área da biologia, da medicina, vai ganhar um prêmio. Qual era o nome desse engenheiro? Alfred Nobel. Surgiu o prêmio Nobel. Surgiu que hoje nós falamos Nobel, né? Em português mas a gente Nobel. fala Nobel, Nobel. É o que está aí. É o que está escrito aí pelo Kardec. Exatamente, Almeida. Continuando, o Kardec nos diz: falta ao segundo para que esteja no mesmo nível, ao segundo progresso, que é o moral, né? É aquela coisa, o intelectual sempre vem na frente. E nós já comentamos isso em programas anteriores, Sim, recentemente. Falta ao segundo para que esteja no mesmo nível, todavia, se comparam os costumes sociais aos de séculos atrás, seria preciso ser cego para negar que o progresso tem estado presente. Por que, pois, a marcha ascendente se deteria antes pelo moral que pela inteligência? Kardec pergunta. Porque nisso não haveria, entre o século XIX e o 24º século, igual diferença que entre o 14º e o 19º? Duvidar seria pretender que a humanidade está no seu apogeu da perfeição, o que seria absurdo, o que ela não é perfectível moralmente, o que é desmentido pela experiência. Vou repetir esse final. Duvidar seria pretender que a humanidade está no seu apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que é desmentido pela experiência. Pois é, né? E quando você coloca isso em plano maior, a coisa fica mais clara, né? Que a pergunta é, qual é o maior obstáculo do progresso? O egoísmo, a vaidade, o orgulho. Que são características humanas, porque nós somos os sujeitos da história. À medida que nós nos desenvolvermos intelectualmente, a gente vai começar a ter as discussões éticas de como utilizar esse conhecimento. À medida que nós conseguirmos, dentro da ética, colocar, introjectar valores mais elevados, valores cristãos, valores da moral cristã, valores que o Cristo nos consolidou, aos poucos a gente vai ter o desenvolvimento moral. Como diz o outro, educando o que a gente aprendeu no desenvolvimento intelectual, né? E essa é a marcha virtuosa do progresso. Como nós ainda não chegamos num nível moral suficiente, nós ainda estamos numa marcha selvagem de progresso. Nós desenvolvemos intelectualmente e a primeira coisa que a gente faz, por exemplo, quando a gente conseguiu compreender a dinâmica do átomo, qual foi a primeira coisa que a gente fez? Uma bomba. Uma não, meia dúzia. Várias bombas. Fizemos a Trinity, explodiu lá no deserto do Arizona, fizemos a Lilo, fizemos a Fat Boy, e os americanos ainda tinham mais 3. E a Little Boy, que explodiu sobre Hiroshima. Era a Fat e a Lilo. E tinha mais 3 guardadas no arsenal norte-americano, antes do final da guerra. Eles fizeram 6. E hoje em dia tem centenas. Hoje 6 deve ter num míssil aí. É uma loucura, mas pelo menos o nosso desenvolvimento moral, no sentido de pôr limites ao uso de uma arma tão terrível, permitiu que já há alguns anos não existam testes atômicos na atmosfera. Os testes são restritos a testes subterrâneos já há algum tempo. E, graças ao bom Deus, só foram usados contra seres humanos a de Hiroshima e a de Nagasaki. E fica esse desafio para a gente, né, Almeida? Com certeza. Porque a maneira como nós estamos caminhando em termos de humanidade, eu percebo que a natureza, de certa forma, por intermédio dos seus artífices, que são os próprios homens, está colocando a humanidade num ponto de decisão.
que é que vocês querem da vida, digamos O assim? que você quer da vida, garoto? O que você quer da vida? Porque se vocês quiserem destruir tudo, para mim não faz diferença. Aqui, na casa do meu pai tem muitas moradas. É. Se vocês Você vai estragarem, poder, se você com uma bomba atômica quer destruir o mundo, deixa eu te colocar num mundo que o máximo que você vai ter é uma pedra. A verdade é essa. exatamente, O fato é esse. Vou te colocar num Exatamente. mundo em que o maior poder que você vai ter vai ser uma pedra. de atirar uma pedra na cabeça de alguém, Ou da caça, né? ou da caça, né? Você vai estar tão preocupado com a fome que você vai estar passando que o máximo que você vai pensar é em comida. Você não vai pensar em atacar ninguém. E a questão está por aí, né, Almeida? Nós acabamos de passar aí por uma pandemia que Foi um solavanco. foi um solavanco. E às vezes a gente se engana, né? Não, acho que agora a humanidade vai tomar atento. Aí a pandemia passa e as coisas parecem que voltam ao, entre aspas, Status quo. ao status quo, ao normal, né? Mas conforme nós vimos em questões anteriores, se a pandemia não foi suficiente para fazer a gente repensar a nossa caminhada, a natureza é pródiga em meios de fazer a gente pensar, refletir. Você quer continuar nesse mundo de facilidades, de... Você quer continuar participando desse clube? Boa, Quer boa. continuar participando desse clubezinho aqui? Tudo mais fácil, tudo mais florido, fácil, tudo bacana. né? Tem energia elétrica, tem LED, tem energia solar, tem energia eólica. Você quer participar desse mundo? Olha, para você ser sócio desse clube, você vai ter que ter um comportamento adequado. Excelente. É isso Ah, aí. mas não sei o que, olha, tem um clube ali na frente. Só que Que a não tem chuveiro quente, né? Que não tem a celular. água não é clorada. E o restaurante, meu irmãozinho, a carne passa correndo por você. Você tem que correr atrás dela. Você tem que correr mais do que ela. É por aí. Você captou a minha mensagem e traduziu muito bem o que a gente precisa entender É preciso entender isso. nesse começo de série. Nesse início de milênio que já vai em quarto. É verdade. Almeida, semana que vem, no próximo programa, Tem nós mais. vamos falar dos povos degenerados. Nós acabamos a temática da Marcha do Progresso. Semana que vem vamos falar sobre os povos degenerados. Até o próximo programa, Almeida. Até o próximo. Abração para cada um de vocês aí, tá? Gostaram? Deem o joinha. Não gostaram? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês gostariam que a gente discutisse aqui também, vocês dão aí uma sugestão que, na medida do possível, a gente insere. Forte abraço. Forte abraço a todos, até o próximo programa. Até lá.